Olá, salve, salve nação rubro-negra, está começando mais um telejornal do Mister Mengão, o seu programa de notícias do Flamengo. Gerson já tem data para exames, assinatura de contrato e primeiro treino no CT do Ninho do Urubu. Titular de Tite tem situação divulgada no mercado e a torcida do Flamengo vai à loucura. Copinha São Paulo de Futebol Júnior começa hoje com o Flamengo e Floresta do Acre. Comentarista do Sport TV desaprova a volta de Gerson para o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O novo reforço do Flamengo, o Gerson, já está no Rio e desembarcou na noite de ontem no Aeroporto Internacional do Galeão. Ele vai realizar exames médicos hoje e, caso seja aprovado, vai já assinar o seu contrato com o Flamengo por 5 temporadas, válido até dezembro de 2027. Depois das questões burocráticas resolvidas, a expectativa da diretoria é que o Coringa já faça o seu primeiro treino no Ninho no período da tarde. O elenco vai se reapresentar hoje às 15 horas, horário de Brasília, no CT do Ninho do Urubu, aqui em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Apesar de tudo acertado, o Flamengo ainda não anunciou oficialmente a volta do jogador, o que deve acontecer entre o final dessa manhã e o início da tarde de hoje. Pela contratação do Gerson, o Flamengo vai investir 16 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais na cotação atual, mas como o mais querido tinha 6,5 milhões de euros a receber, 36,8 milhões, pela venda do Gerson em 2021 para o Olympique de Marseille, ele vai ter aí que pagar somente 8,5 milhões de euros, cerca de 48,2 milhões na cotação atual. Maravilha essa notícia aí da recompra do Gerson. Pô, fiquei muito feliz, eu tinha cravado aqui com vocês, lembram? Seja muito bem-vindo, meu garoto, muita sorte pra você. Aí eu te pergunto, o Gerson chega pra ser titular, quem você barraria pra entrada dele? O João Gomes ou o Thiago Maia? Ou você acha que ele vai ter mesmo que disputar uma posição? Coloca aí pra me ajudar que eu quero saber. Os torcedores do Flamengo que acompanharam o Jogo das Estrelas no Maracanã na última quarta-feira, o jogo do Zico, se impressionaram mesmo foi com um garoto de 14 anos. Autor de 2 gols, o pequeno Felipe Coimbra é neto do Zico. O canhotinho já passou pelas categorias de base do Flamengo e deseja voltar, já que hoje veste a camisa do Serrano de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ainda no Maracanã, o Zico fez questão de exaltar o neto, dizendo que ele está cada dia melhor, cada ano que passa ele fica melhor. Felipe Coimbra é figurinha carimbada nas últimas edições do Jogo das Estrelas. Em anos anteriores, as estrelas do espetáculo tinham o costume de deixar o menino marcar um gol, mas nesse ano, pela primeira vez, ele entrou em campo para valer e fez 2 golaços à la vovô Zico. Pessoal, não é porque é neto do Zico, não. Eu fiquei muito encantado com o Felipe, que entrou e fez 2 golaços, mostrando que tem um futuro grande. Pudera, né? Na família Coimbra só tinha craque. Eu me lembro muito bem do Antunes, que jogou no Fluminense, morreu cedo, infelizmente. Do Edu, que é irmão dele também, que jogou na América do Rio, craque. E é claro, do nosso Zico, Galinho de Quintino. Tomara que o Felipe volte para a base do Flamengo e jogue aí pelo menos uns 70% que o seu avô e seus tios jogaram. Parabéns pelos belos gols, Felipe. Você tem muito futuro e dá-lhe, garoto. A partir de hoje, a principal competição de base do Brasil, a Copinha São Paulo, ela vai começar. E o Flamengo já encara logo de frente aí o Floresta do Acre, a partir das 21h45 em Jaú, e cidade aí do estado de São Paulo. Depois, no dia 5 de janeiro, vai pegar o Aparecidense, lá de Goiás, também às 21h45. E, por último, vai enfrentar o 15 de Jaú de São Paulo, que é o dono da casa, às 19h30. Lembrando que saem 2 times classificados aí dessa chave. O Sport TV vai transmitir ao vivo todos os jogos do Flamengo.
Para essa edição, vão poder jogar os garotos nascidos entre 2002 e 2007. Lembrando que o Flamengo vai atrás do pentacampeonato, porque já conquistou a famosa Copinha em 1990, 2011, 2016 e, por último, em 2018. E é o quarto com maior número de títulos. O primeiro é o Corinthians, que tem 10 títulos. E o último campeão do torneio foi o Palmeiras, que não tinha a Copinha. E com isso aí, o jornal AS da Espanha não perdeu tempo e listou os possíveis craques para se ficar de olho. Vamos conhecer aí a lista do jornal espanhol para a gente também ficar de olho nos garotos. Dá só uma olhada. No Palmeiras tem o Luiz Guilherme, que é um meia de 16 anos, e o Estevão, que é um atacante de 15 anos. No Flamengo temos o Peterson, que é um atacante e tem 18 anos, e o Lohan, também atacante de 16 anos. No Fluminense, Arthur, meia de 17 anos, e Johnny, lateral direito de 20 anos. No Santos, Wesley Patati, atacante de 19 anos, e Miguelito, também atacante de 18 anos. No São Paulo, Azeis Balogun, atacante de 19 anos, e Leandro Matias, goleiro de 18 anos. No Vasco tem lá o GB, atacante de 17 anos. E por último, no Corinthians, a gente tem aí o Pedrinho, que é meia e tem 18 anos. Então, pessoal, lembrando aí, né, logo mais às 21h45, todo mundo ligado no Sport TV para acompanhar a estreia dos nossos meninos na Copa Rumo ao Penta. Boa sorte, garotada! E aí, meu amigo, minha amiga, você já deixou aquele like maneiro para fortalecer o nosso canal? Se você não é inscrito, aperta o botãozão vermelho e pronto, vem fazer parte da nossa família. Essa aqui é polêmica, né? O ex-jogador e agora comentarista, tal de Carlos Alberto, né? Foi assunto polêmico nessa semana passada. O ex-jogador, ele participou do Jogo das Estrelas do Zico e acabou viralizando nas redes sociais porque o debochado do Arrascaeta, logo no primeiro minuto de jogo, deu uma caneta humilhante no bobo do tal de Carlos Alberto, né? E o bad boy, como ele era chamado nos tempos de jogador, saiu catando o cavaco sem graça com aquele sorriso amarelo. O garoto Hendrick do Palmeiras também sofreu nas mãos do bobalhão, né? Que a todo instante dava bronca nele, dizendo que quem tinha que correr era a bola e não ele. E por isso foi chamada a atenção veementemente pelo ex-zagueiro do Mengão, o Moser, campeão do mundo, que saiu em defesa do garoto e bateu boca com o tal de Carlos Alberto. O cara não se cansa de se gabar aí dos títulos da Champions League e do Mundial de Clubes que ele tem pelo Porto, mas ele não conta pra nós que foi reserva em todos os títulos. Minha gente, falar desse cara aí é perder tempo. O que ele quer é isso mesmo, holofote, porque ele não tem competência e tem que ser polêmico, igual o Neto, lá pra ganhar o saláriozinho no final do mês. Eu vi esse cara jogar no Fluminense, no Vasco e no Botafogo e posso garantir para você que não viu que esse manezão não passava de um jogadorzinho mediano, que nunca se destacou por onde passou. Pelo contrário, só arrumava confusão, era bad boy, né? E saía sempre pela porta dos fundos dos times por onde ele passou, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Ele foi aí descoberto pelo Fluminense, só podia ser. A sua grande frustração é nunca ter jogado no Flamengo e por isso ele quer aparecer, né? E constantemente fica criticando os jogadores e tudo que tem a relação com o nosso Mengão queridão. Eu considero ele um tremendo bobalhão, um péssimo comentarista que se acha aí o pica da galáxia, né? O cara acha que ele é feríssima. Inclusive, eu parei de ver o programa do Dono da Bola só para não ver a cara desse mané, principalmente não ouvir a voz dele, aquela voz chata falando bobagem, principalmente quando o assunto é Gabigol, que ele não chama de Gabigol, ele chama de Gabriel, de quem ele tem uma puta inveja. Ô Carlos Alberto, sem noção? Que papelão, hein? Tumultuou um jogo que era para ser festivo, levou uma caneta sensacional e com certeza nunca mais vai ser chamado pelo Galinho. Mas vamos combinar, né? Que caneta foi aquela, meu filho? Toma jeito, malandro, fecha essa perna!
Na última sexta-feira, a comentarista da TV Globo e Sport TV, Ana Thaís Matos, do nada, ela criticou o retorno do Gerson ao futebol brasileiro. Ela argumentou que o meio-campista, que tem 25 anos de idade, ele poderia continuar o seu caminho ainda na Europa, ao invés de voltar mais uma vez para o Flamengo, onde brilhou em 2019 e 2020. Ela disse, olha só, aspas, lamento o retorno dele. Não pelo Flamengo, para o Gerson seria incrível voltar para o lugar, para o país e para o time que deu tão certo. Mas a primeira alternativa do jogador que se frustra na Europa é voltar correndo para o Brasil. Ele não tenta se reinventar em outro time. Tentar um outro lugar, jogar em outra liga, Portugal ou na Espanha. Eu sinto muito que a primeira alternativa seja voltar para a zona de conforto, que é o futebol brasileiro. Fecha aspas. No último sábado foi a vez do vice-presidente geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunch, rebater a jornalista nas redes sociais. O Dunch afirmou que o período do Gerson foi muito bom e não se deve desmerecer o Brasil e o futebol brasileiro para valorizar o futebol estrangeiro, como ela fez. Dunch ressaltou ainda que o melhor mesmo é jogar no Flamengo. O Gerson, ele classificou o Olympique para a Champions League e levou o clube francês ao vice-campeonato, atrás apenas do galáctico PSG, de Mbappé, Neymar, Messi e companhia. Ele bateu todas as metas contratuais que geraram prêmios ao Flamengo e também para ele. Ele não é um atleta que se frustrou, sem essa de invejar o exterior e derrubar o Brasil, minha querida comentarista. Jogar no Flamengo é tudo de bom, é o melhor que tem, rebateu o nosso querido Dunch de Abrantes. Meus amigos e minhas amigas, não foi à toa que o Galvão Bueno, o grande flamenguista, na transmissão da Copa do Mundo, andou dando um chega pra lá aí nessa moça, que apareceu do nada. Eu nunca tinha visto ela comentando futebol e ela se acha a dona do pedaço. Ela também é muito bobinha, tem uma vozinha de taquara rachada, chata pra cacete, e a todo instante ficava interrompendo o Galvão aí pra falar besteira, coisas óbvias. Ela, coitada, ela não tem culpa. O culpado dela se achar o último biscoito do pacote é quem colocou ela lá, minha gente. Eu queria saber quem foi esse idiota. E para variar, nesse episódio aí do Gerson, ela foi muito infeliz. Nota 0 para você, Ana Thaís. Vai arrumar o que fazer, minha filha. Vai se instruir primeiro antes de falar besteira. Essa é pra gente fechar. Manchete: titular do Tite tem brecha aberta no mercado e torcida do Flamengo vai à loucura. Outro jogador importante despertou interesse da torcida do Flamengo, depois de ter aí o seu futuro exposto na mídia. Trata-se do lateral esquerdo da seleção brasileira, Alex Sandro, de 31 anos, que faz 32 agora em janeiro. De acordo com a informação do jornalista Fabrizio Romano, ele vai ter aí o seu contrato encerrado com a Juventus da Itália em junho de 2023. E por conta disso, já vai estar liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, o que vai possibilitar a sua chegada sem custos para quem quiser bancar a sua transferência. Vai ter que pagar um salário alto. A possibilidade despertou o interesse da nação, que pediu imediatamente a sua contratação ao Brás. O Alexandre, ele começou no Atlético Paranaense, depois ele foi emprestado para o Santos e em 2011 ele foi comprado pelo Porto por 9,6 milhões de euros e agora joga na Juventus. O que mais anima a torcida do Flamengo a pedir a contratação dele é uma possível substituição para o Felipe Luiz, atual lateral do Mengão, já que para a posição o Flamengo também conta com o jovem Ayrton Lucas, que foi recentemente comprado em definitivo pelo Flamengo do Spartak. Segundo o site Transfermax, o Alexandre está avaliado em 4,5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve trazer o Alexandre? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado das notícias do nosso Mengão Queridão de hoje. Não esquece de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas. Isso vai ajudar demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!